Agora você já deve saber que o caminho do futuro é o caminho dos deuses e o caminho do passado é o caminho dos demônios. Você não pode estar em ambos os lados. Você deve estar do lado da terra ou das religiões. Pense nisso como a enorme estátua da agitação do oceano no aeroporto internacional Suvarnabhumi da Tailândia, onde de um lado estão os demônios e do outro lado estão os deuses. Você deve ficar de um lado, ou seja, Deus ou demônios, terra ou religiões, verdade ou mentira, passado ou futuro. Você não pode adorar um guru tolo e, ao mesmo tempo, afirmar que também tem fé em Mahesh Shastri. Você pode ficar do lado da verdade ou da mentira. No momento em que ficar do lado da mentira, você irá automaticamente para o passado. Porque quem não acredita na benevolência desta mãe, não aceita coisas verdadeiras, apoia a falsidade e é hipócrita, tem mentalidade de turba, segue gurus famosos, acredita em escrituras ignorantes e é descuidado, essa pessoa é deixada para trás por esta mãe natureza para ser ensinada adequadamente. No entanto, esta terra não pode levar uma pessoa tola, arrogante, enganosa e ingrata para o mundo do futuro, conhecido como Satya Loka ou o mundo da verdade, porque, devido à falta de verdade em seu DNA, ela não conseguirá atravessar o muro da verdade e permanecerá apenas no caminho do passado. Este universo computadorizou o sistema de julgamento e evolução. Parte 5. Vantagem e desvantagem de viajar no passado. Vantagem. Como na nova Terra você será mais velho e mais maduro do que os outros, já que viu tudo aqui, o que essas pessoas não têm a menor ideia, nem mesmo em seus sonhos. Por exemplo, se você souber compor música, estará na vanguarda entre todos os músicos e sua performance poderá surpreendê-los. Se você souber como fazer roupas, poderá ser o inventor delas. Se você for um defensor, poderá influenciar as pessoas contando a elas suas novas e surpreendentes ideias para melhorar as leis. Se você for um bom guru religioso, poderá conquistar muitos seguidores. Assim, você sempre estará muito à frente em seu campo. Você pode ser o fundador de uma religião ou seita. Pode ser um escritor de escrituras. Pode ensinar novas técnicas sobre agricultura, criação de gado, construção de casas melhores do que cavernas e cabanas, fabricação de boas armas, construção de fortes, exploração de continentes como a América, invenção de eletrônicos e assim por diante. Assim, você pode fazer milhares de coisas incríveis lá. Você pode concluir qualquer nova tarefa antes que ela entre em suas mentes. Agora, ao fazer esse tipo de trabalho, você ganhará muito dinheiro e poderá aproveitar a vida com esse dinheiro. Você pode escravizar as pessoas de lá e governá-las. Elas lhe darão ouvidos. Elas o considerarão como Deus. Um número limitado de pessoas trabalhará para você incansavelmente dia e noite para realizar seu sonho e fará tudo o que você disser. Desvantagens. A desvantagem é que, novamente, você terá de passar mais de 2.000 anos para concluir essa jornada de mais de 1.100 bilhões de milhas. Nesse caminho, todos os dias há um novo desafio durante toda a jornada, do qual você não conseguirá escapar. Se há uma doença em um lugar, há outra doença no próximo passo, portanto, todo o caminho está repleto de doenças. Em algum lugar há câncer e, no próximo, há outra doença incurável. Se houver fome em um lugar, haverá uma epidemia no próximo. Quando se acaba com a fome, surge uma pandemia. Se você tiver acabado com um homem perigoso, o próximo será ainda mais perigoso e estará esperando por você. Todo o caminho está repleto de políticos perigosos, religiões perigosas, líderes religiosos perigosos, homens de negócios perigosos e cientistas perigosos. É por isso que em todo o caminho há apenas disputas, brigas, guerras, grandes guerras e até guerras mundiais. Há religiões que espalham ódio entre as pessoas, e entre as religiões há brigas e brigas. No início, pedras são usadas para essas lutas, mas mais adiante você verá armas mais avançadas para destruição em massa. No início, você verá cavernas e cabanas, mas, mais adiante, verá edifícios de 100 ou 150 andares. Não importa o quanto o desenvolvimento esteja mais à frente, mas o medo permanecerá em sua mente o tempo todo, porque todo o caminho está repleto de coisas como trapaça, traição, mentiras, engano, fraude, ódio, ignorância, orgulho, ego, roubo e desonestidade. Além disso, haverá inúmeros desastres naturais, como terremotos, enchentes, secas, acidentes de trânsito e, depois, o mais assustador será a morte, da qual você não conseguirá escapar. É por isso que você sempre terá medo o tempo todo, sem saber o que pode acontecer em seguida. Embora eu já tenha lhe dito que durante todo o caminho ninguém saberá o que acontecerá amanhã, haverá uma nova cena surpreendente a cada novo passo.
A coisa mais assustadora será quando você deixar o corpo, pois nunca saberá o que acontecerá com você após a morte. Parte 6. Por que você deveria seguir esse caminho? Embora você faça o que sua consciência decidir, mas já que falei sobre esses 4 métodos de voltar ao passado, é meu dever dizer que voltar ao passado é contra a lei da natureza neste universo. Não há punição para a violação dessa lei, mas, ao fazê-lo passar por esse caminho doloroso, a Terra continuará a ensiná-lo a nunca mais cometer tal ingratidão para com sua mãe. Isso não é apenas um erro, é um pecado imperdoável. Só para aprender isso, é preciso percorrer bilhões de quilômetros de um longo caminho que leva mais de 2.000 anos, enquanto a jornada de 67.000 milhas é concluída em apenas 1 hora. Essa é uma prisão em que você terá de continuar andando e andando sem parar. Só para aprender uma pequena coisa, que a Terra é redonda e se move ao redor do Sol, são necessários centenas de anos. No momento em que você deixa sua mãe e entra no passado, você recebe um selo de ingratidão para com sua mãe. A mãe que lhe deu à luz, alimentou e criou, deu-lhe roupas, casa, água, ar e você não tem ideia, desde o nascimento até hoje, de quantas coisas ela lhe deu, mas hoje você decidiu deixá-la, portanto, essa decisão será absolutamente sua. Além disso, o pai que está no coração dessa mãe lhe deu energia continuamente para mantê-lo vivo. Ele continuou a bombear seu coração e lhe deu inúmeras coisas, como luz, eletricidade, crescimento de vegetais, árvores frutíferas para preparar alimentos e assim por diante, mas hoje, se você se recusar a aceitá-lo, essa será uma decisão absolutamente sua. Esse Deus não pune ninguém. A punição é uma decisão do próprio homem. Sim, quando a dor se torna insuportável, ele reza para que Deus possa reduzir um pouco a dor. Sim, é verdade que Deus pode reduzir ou eliminar a dor, mas para exterminá-la pela raiz é preciso passar pela lei do universo. É preciso completar a jornada de aprendizado e chegar a essa porta da verdade, então, aceitá-la. A dor será eliminada somente depois de aprender e aceitar a verdade. Só há uma maneira de aprender a verdade, que é a dor. A dor é o maior e o único professor do homem. Ninguém aprende sem dor. Sem dor, esses genes não podem se tornar sólidos nem o DNA pode ser purificado. Se os DNAs não forem limpos, a escrita da verdade não poderá ser impressa neles. Não importa de quantas maneiras eu explique, isso não será compreendido. É por isso que, em bilhões de quilômetros desta longa jornada, há dor e sofrimento por toda parte. Agora, caberá a você decidir se quer continuar com essa dor ou terminá-la aqui. No entanto, eu diria que você já chegou aqui depois de passar por tanta dor, portanto, não siga novamente pelo mesmo caminho doloroso. Se você aprendeu, então aproveite seus frutos milagrosos e siga em frente. Pergunta: quando ocorrerá esse grande terremoto? Resposta: essa é uma pergunta muito comum. Antes de aprender e descobrir se é real ou irreal, todos me perguntam: quando ocorrerá? Se eu tivesse dito a data, todos teriam trazido metade de sua riqueza e a colocariam na minha frente. Mas esse é o assunto do exame. Primeiro você deve saber se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, depois disso você será testado se pode aceitar a verdade e o que pode fazer pela verdade. Então, na agitação do oceano, essa mãe verá se você está do lado dos divais ou dos demônios e, quando começar a trabalhar para o grupo que escolheu, esse evento ocorrerá. Mas observe mais uma coisa, enquanto não aprender a verdade, você estará com o grupo dos demônios. Pergunta: quanto tempo isso levará? Resposta: quando essa notícia da verdade chegar a cada pessoa. Pergunta: como isso pode ser possível? Resposta: tornando-a disponível em todos os idiomas de todos os países. Pergunta: haverá alguma mudança na vida das pessoas com essa notícia? Resposta: assim que o mundo inteiro entender que o grande terremoto será seguido por grandes mudanças, as pessoas terão a escolha final, com tempo limitado, para realizar a mudança em si mesmas, para o bem ou para o mal. Parte 7. Pergunta: isso evitará a morte? Resposta: não, Senhor. A morte não será evitada. A morte é uma mudança que é a lei do universo. Deve-se aceitar essa mudança. Mesmo aqueles que estão tentando voar para o espaço para escapar, também serão pegos por ela um dia. A única diferença é que se eles forem para o espaço por medo da morte, entrarão no passado e serão marcados por desobedecer à lei da natureza. Eles serão chamados de pecadores por violarem a lei, traindo e sendo ingratos com a mãe. Eles nunca mais poderão se encontrar com essa mãe novamente. Esse é um crime hediondo.
Deus não pune ninguém por violar a lei, mas a decisão de entrar no doloroso mundo do passado está se tornando absolutamente sua. Todos os dias você aprendia algo nesse longo caminho de 1170 bilhões de milhas e, à medida que aprendia, seu DNA mudava. Se você comparar o seu DNA com o DNA do bisavô do seu bisavô, verá uma grande diferença, e se comparar com o DNA de 2000 anos atrás, verá uma enorme diferença. Mas se comparar o DNA de hoje com o DNA de quando nossa mãe estava na órbita de Plutão, ficará surpreso ao saber o quanto essa mãe trabalhou para trazê-lo da órbita de Plutão até aqui. Ficarão surpresos em saber sobre a maneira divina da natureza de editar os genes e como essa mãe vem editando seus genes há milhares de anos, porque essa mãe é uma professora, uma examinadora e também uma editora de genes. Mas sua maneira de tornar os filhos perfeitos é única e perfeita. O único propósito dela era torná-lo inteligente o suficiente para que você pudesse aprender sobre a mãe, o pai e este universo para que pudesse se tornar uma pessoa muito boa. Pergunta: o que é moksha? Resposta: moksha é um estágio completo de evolução que pode ser chamado de homomassimus. Um novo corpo divino que pode ser obtido somente na segunda órbita. Como você já sabe, ninguém pode impedir essa lei de mudança ou morte. Sem essa mudança, vocês não chegariam a esse lugar de vida altamente avançada na Terra. Hoje você não teria um telefone celular em suas mãos. Assim como você tem testemunhado uma invenção, um novo sonho inimaginável que se torna realidade a cada passo em todo o caminho, da mesma forma há um milagre inimaginável esperando para recebê-lo, conhecido como Devlok, céu, Vaikuntha ou Moksha. O que há pela frente no caminho do futuro? Se eu descrever essas coisas, pode parecer imaginário para você e você pode até me considerar uma pessoa louca. Da mesma forma que, há 50 anos, se alguém tivesse explicado a verdade sobre os telefones celulares, os ouvintes teriam pensado que o homem é completamente louco e que deve ser enviado para um hospital psiquiátrico. Mas pelo menos você pode entender que, no futuro, todos esses governos não existirão mais, e as fronteiras dos países não existirão mais. Todas as coisas assustadoras do passado não existirão e, em vez disso, haverá muitas coisas maravilhosas, mas infelizmente não há palavras em nossos idiomas para descrevê-las. Todos eles serão crentes e seguidores da Mãe. Eles seguirão a lei da Mãe e seguirão sua mente. Eles serão divinos e protetores deste universo. Se eu disserem uma palavra, eles serão deuses. Pergunta: minha sorte mudará se eu seguir isso? Resposta: enquanto estiver neste corpo, você terá de passar pela aspereza deste caminho. Até mesmo a alma mais sagrada do universo, que é benevolente, piedosa, sem pecado, onisciente e possui todas as virtudes, ainda luta com problemas todos os dias, desde o nascimento até hoje. Portanto, você pode esquecer a solução dos problemas de qualquer pessoa normal. As pessoas ruins sempre estarão aqui. Não é possível matar todas as cobras venenosas. Além disso, se alguém tiver que ter câncer, ele terá, se alguém tiver que morrer, ele morrerá. Tudo estará aqui na vida. Não faça esse negócio de atrair seguidores enganando-os de que seus problemas serão eliminados e que a sorte prosperará se seguirem sua filosofia. Somente você, este Deus e esta terra podem mudar sua sorte, ninguém mais. Sim, uma coisa eu vou dizer com certeza, e agora você também sabe que, assim que você aprende essa verdade, seus genes são automaticamente editados. Então, todos os problemas desnecessários são removidos. O sofrimento significa que esta mãe está lhe ensinando. Ela quer que você aprenda. No momento em que você aprender, a codificação em seu DNA será alterada para estes 4. 1. Mãe Terra. 2. Alma do Céu. 3. Maheshastri. 4. Deus doador de vida no coração da Mãe Terra. No momento em que o pensamento é mudado, a verdade é codificada no DNA, então não há mais razão para problemas desnecessários. Nenhuma mãe dá um tapa em uma criança disciplinada. No entanto, para passar de uma pessoa boa para uma pessoa 10 vezes melhor na família ou no trabalho, você terá de se esforçar muito e continuamente. Você deve saber que a perfeição não tem fim. Você precisa se tornar uma pessoa muito boa. Mesmo depois de esclarecer isso de forma tão transparente, não dou nenhuma garantia a ninguém porque toda essa decisão está absolutamente nas mãos de Deus e da Mãe Terra. Esses dois podem transformar qualquer pobre em um rei, assim como qualquer rei em um mendigo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eles podem transformar um Homo sapiens em Neandertal ou um Neandertal em Homo sapiens. Eles podem mandar qualquer pessoa 9 bilhões de anos para trás ou trazer qualquer pessoa de 9 bilhões de anos para cá. Eles são oniscientes e juízes perfeitos.
Seu sistema de justiça é absolutamente verdadeiro e inexplicável, e eu não tenho poder para interferir em suas decisões. Mas essa verdade é a única porta de entrada para o bem nesta vida e depois dela. Parte 8. Agora, deixe-me falar sobre o presente. O que quer que esteja acontecendo agora, aconteceu com a Terra passada e a mesma coisa acontecerá com a Terra futura. A Terra anterior a esta também deu à luz uma lua nova, fornecendo 100 provas dessa lua. Esta Terra está dizendo que a mesma coisa vai acontecer agora, e a mesma coisa acontecerá com a Terra futura. Toda vez que as pessoas se assustam com o excesso de turbulências naturais e terremotos, antes de dar à luz uma lua nova, em cada terra, Mahesh Shastri, como uma pessoa, diz às pessoas, não se preocupem, não se preocupem, não entrem em pânico. O terremoto final está prestes a chegar, no qual todos os iníquos serão destruídos e todas as pessoas boas serão salvas porque o Salvador está aqui. Não se preocupem. Nessa agitação do oceano, vá e fique com os deuses. Abandone a companhia dos demônios. Abandone as escrituras da ignorância. Seja uma boa pessoa. Trabalhe duro para se tornar uma boa pessoa. Preencha rapidamente as informações puras da verdade em seu DNA. Além de ser uma boa pessoa, sirva a Mãe Terra, ou seja, todas essas crianças criadas a partir do corpo dela são filhos dessa mãe. Conte a eles e informe-os sobre o plano dela. As escrituras egoístas desviaram essas crianças do caminho certo. Essas crianças estão muito perdidas. Estão muito confusas. Estão cercadas por muitos problemas. Elas estão bebendo álcool para encontrar a resposta para seus problemas e tentando esquecer sua dor usando drogas. Sua mente está abalada por ver incidentes horríveis e terríveis. Elas estão procurando respostas para a confusão. Aqueles que são bem-sucedidos não têm interesse na humanidade, apenas se divertem e desperdiçam seu tempo. Mas aqueles que não tiveram sucesso não conseguem entender o motivo de seu fracasso. Suas perguntas são: por que perdi meu emprego? Por que fracassei? Por que não consegui me casar? Por que me divorciei? Por que estou cercado de doenças? Por que meu ente querido morreu repentinamente? Por que meu negócio não prosperou? Por que tive esse problema na vida? E assim por diante. Esses e muitos outros problemas são muito complicados para eles lidarem. Além desses problemas, há mais um problema. No momento em que saem para procurar alguma solução, vêm muitos conselheiros que prometem resolver seus problemas. Entre eles estão astrólogos, especialistas em vastu, leitores de cartas de tarô, leitores de faces, cartomantes, psiquiatras, mágicos, espiritualistas e pregadores religiosos. Eles estão ajudando e, ao mesmo tempo, tentando pagar suas despesas. No entanto, alguns estão na corrida para expandir seus impérios, porque nesta órbita o negócio da superstição próspera muito rapidamente. Na nova Terra, durante os últimos dias, você verá todas essas coisas novamente. Você verá um homem dizendo a todos para não ficarem confusos: não se assustem com esses terremotos. Esta Terra dará à luz uma lua nova, e é por isso que todos esses eventos sem precedentes estão acontecendo. Não se preocupem. Confiem nesta Mãe Terra. Confiem neste Deus. Aquele período difícil de sua vida também passou, e este também passará. Apenas a história será deixada aqui. A mesma coisa está acontecendo agora, portanto, seja feliz. Orem todos os dias. Essa mãe lhe deu muito. Em cada oração, você pede que ela lhe dê e ela sempre lhe dá. Ela lhe deu muito e agora, com isso, dê um pouco para os filhos dela que estão sofrendo muito por causa disso. Eles também são filhos dessa mãe apenas. Agora, pare de pedir mais coisas materiais em suas orações e em vez disso, ao orar, diga: Mãe, o que posso fazer por você hoje? Nessa agitação do oceano, quase todo mundo está com os demônios. Vá rapidamente e fique do lado de Deus. Vá para o lado do futuro. Vá e siga em frente no caminho da evolução. Assim como para uma mãe, ao dar à luz seu bebê, um pouco de apoio se torna muito útil. Da mesma forma, se você der um pouco de apoio a esta mãe terrena que está dando à luz uma lua nova, isso também será muito útil e você será abençoado. Embora todo esse caminho seja repleto de dificuldades, este momento difícil é um pouco diferente porque a era está mudando. Não entre em pânico se vir eventos naturais devastadores, terremotos devastadores, epidemias e guerras devastadoras.
Este é o momento do nascimento da lua nova. Isso é verdade. Portanto, isso é conhecido como Satya Sanatana Dharma ou a verdade eterna e suprema. A verdade é estabelecida quando uma era muda. Esse estabelecimento não é como a instalação de um ídolo, mas é uma notícia em que, por meio de uma pessoa, a Mãe Terra diz a seus filhos confusos: não entrem em pânico e não se preocupem. O futuro que se aproxima é muito bom. Vai ser extremamente bom. Vai ser tão bom que vocês nem conseguem imaginar. Apenas diga a todos os meus outros filhos que esperem um pouco, pois dias bons estão chegando. Eu os tornei sábios o suficiente para entender isso e basta dizer a eles. Eles ficarão felizes em saber disso. Essa não é apenas uma notícia, mas uma descoberta de Deus. O que a humanidade tem procurado há centenas e milhares de anos, hoje este universo deu a vocês. Isso é um presente. É o maior presente do universo. Honre aquele por meio de quem o universo lhe deu esse presente. Você também o dá aos outros. Todos deveriam estar bem. A mente de todos deve ser saudável. Ninguém deve ter qualquer confusão em sua mente. Todos devem ser fisicamente saudáveis. Todos devem ter meios suficientes de sobrevivência, como alimentos e coisas básicas. Deve haver paz, conhecimento e amor na Terra. Deve haver paz, conhecimento e amor em todas as famílias. Milhares de anos se passaram em brigas e discussões, agora todos devem passar o resto de seu tempo no colo dessa mãe amorosa. Este é o livro da verdade eterna. Este livro de conhecimento foi publicado na Terra anterior, quando, após completar seu período de vida, ela estava pronta para dar à luz uma lua nova antes de se mudar para o céu, e mesmo antes disso, quando qualquer Terra estava pronta para dar à luz uma lua nova antes de mudar para a segunda órbita. Ele é publicado hoje e será publicado novamente na nova Terra quando, depois de completar mais de 1.100 bilhões de milhas ao redor do Sol, ela estiver pronta para dar à luz uma nova lua e pronta para mudar para a órbita do céu. Parte 9. Siga seu caminho antes do grande terremoto. Pergunta: a teimosia é uma doença? Resposta: sim, o fanatismo e a teimosia são uma doença fatal. Por quê? Porque o conhecimento do homem é incompleto e o conhecimento incompleto não pode oferecer proteção. A religião e a ciência não conseguem reconhecer a verdade, portanto, não podem mostrar o caminho da bondade para a humanidade. Não importa o quão avançadas elas se tornem, a humanidade não pode progredir sem aceitar essa verdade. Todas as pessoas do mundo têm uma mãe, um Deus e, portanto, uma religião. Aqueles que desejam ter um bom futuro terão de abandonar a teimosia, admitir os erros e se curvar diante dessa mãe. E terão de seguir o caminho certo. Antes de explicar, vou lhe dar alguns exemplos. Tenho um amigo muito próximo que é um cavalheiro e tem muitos problemas na vida. Talvez Deus tenha lhe dado esses problemas para fazê-lo entender o que ele não conseguiria aprender de outra forma. Talvez Deus tenha explicado isso de muitas outras maneiras, mas é muito importante para ele aprender o caminho certo. E o segundo motivo foi o fato de que ele costumava adorar a foto de um homem em seu templo doméstico, considerando o verdadeiro guru ou Deus que removeria todos os seus problemas. Na realidade, ele era um monge maligno que costumava enganar e brincar com a vida de pessoas inocentes. Ambos são ruins, ou seja, tolice considerar um homem mau como Deus. Eu tinha cura para ambos os erros dele. O primeiro, se fosse para aprender, eu poderia lhe ensinar tudo sobre Deus, a Mãe Terra e centenas de outras coisas. Segundo, se fosse por causa de sua tolice sobre Deus, eu poderia lhe dizer que adorar um homem mau como Deus traz má sorte, portanto, jogue essa foto no lixo e adore Lakshminarayan ou Shiva Shakti, considerando-os Deus e a Mãe Terra. Então, com sabedoria, ele rezaria da maneira correta e poderia obter os frutos certos. Se ele tivesse começado a adorar o Deus certo de maneira correta, seus problemas teriam desaparecido. Mas eu não ousava lhe contar a verdade. Eu sabia que no momento em que ele descobrisse os fatos, sua mente entraria em pânico. Da mesma forma, havia outro senhor que era muito próximo a mim. Ele leu inúmeras escrituras. Seu cérebro era como uma biblioteca de todas as escrituras. Mesmo depois de estar tão próximo dele, eu não conseguia lhe dizer nenhuma verdade porque, em vez de aprender comigo, ele costumava me dizer que havia sadhus com 1000 anos de idade ainda vivendo nas cavernas do Himalaia e que os astrólogos já haviam previsto isso. Dessa forma, não havia fim para suas superstições e loucuras bíblicas.
Eu poderia dizer a ele a coisa certa, então toda a sua ignorância desapareceria e sua vida se tornaria ótima. Mas a questão era, como eu poderia lhe dizer isso enquanto ele estava carregando um feixe de ignorância e obcecado por ser a única pessoa certa na Terra? Embora, de coração, eu quisesse que ele tivesse um bom futuro, não podia ajudá-lo. Vi alguns professores muçulmanos que ensinam às crianças em suas madraças que a Terra ainda está imóvel e não está se movendo em seu eixo nem ao redor do Sol. A ciência está errada, etc, etc. Muitos jainistas e budistas tiveram uma vida difícil, conforme mencionado em suas escrituras. Muitos Sikh vivem em países como os Estados Unidos com barba e turbante para manter sua fé e vivem constantemente sob a sombra do medo, especialmente após o incidente de 11 de setembro. Muitos cristãos, judeus, amish, etc. dedicaram suas vidas inteiras à sua religião. Não é que eles não receberão os frutos de sua austeridade. Se tiverem feito algum trabalho humanitário enquanto seguiam suas religiões, certamente receberão o benefício disso. Este Deus e a Terra sabem muito bem o quanto seus genes são purificados. Entretanto, todos eles permanecerão apenas nesse caminho. Quando completarem a jornada de 1176 bilhões de milhas, lerão novamente essa mensagem da Mãe Terra e decidirão qual caminho seguir. Essas pessoas religiosas não podem seguir o caminho do futuro. Elas não podem alcançar moksha. Para alcançar moksha, elas terão de aceitar que esta Terra não é estática, mas que gira e gira em torno do Sol e que essa Mãe nos trouxe até aqui desde a órbita plutoniana. Assim, todas as pessoas religiosas terão de aprender todos os outros 1000 fatos e, por fim, aceitar a verdade de Deus. É preciso aceitar isso como o único caminho para o futuro. É preciso aceitar esta Mãe Terra. As boas ações de uma pessoa boa nunca abandonam. As más ações do malfeitor também nunca o abandonam. Essa é a razão pela qual no mundo alguém é muito rico e outro é muito pobre. Alguém tem muita felicidade na vida, enquanto o outro tem muitas tristezas durante toda a sua vida. Há muitas pessoas boas que têm mais problemas na vida porque há mais chances de aprenderem e se tornarem 10 vezes melhores. Se uma pessoa boa tiver muitos problemas, ela entenderá a verdade rapidamente. Há uma razão para toda tristeza e há uma razão para toda felicidade. Cada coisa tem uma razão. Nada é sem motivo e nada será sem motivo. Se você estiver engajado em um bom karma, então sua vida pode ser boa na nova Terra. Entretanto, não importa quantas boas ações você tenha realizado sem aceitar esta Mãe Terra, você não poderá ir com ela no caminho futuro. E não importa quão boa seja a sua vida no caminho do passado, os problemas nunca o deixarão, mesmo que você seja um rei lá. Pense no momento mais difícil de sua vida, o mesmo momento difícil virá novamente. Você terá que passar pelas mesmas dificuldades novamente. Por que você está convidando aquele momento ruim novamente? Estou falando apenas do momento mais difícil desta vida. Você tremeria se soubesse de todos os eventos terríveis de todas as vidas passadas, pois quanto mais se volta para trás, mais eventos aterrorizantes aparecem. Agora você tem eletricidade, televisão, restaurantes, hospitais, escolas, roupas e todas as facilidades de entretenimento e transporte. Todas essas coisas chegaram recentemente. Sem todas essas facilidades, vocês terão de percorrer a jornada de 9 bilhões de milhas, o que levará cerca de 1500 anos. A jornada já foi concluída e agora vocês estão planejando fazer a mesma viagem. Você consegue imaginar como será difícil essa longa jornada sem nenhuma dessas facilidades? Por que você quer ir nesses tempos ruins? Não estou estabelecendo nenhuma religião, mas estou estabelecendo a verdade. É uma notícia. Estou dizendo a verdade que isso aconteceu no passado e que isso acontecerá no futuro. Estou dizendo a verdade sobre todas as religiões e a ciência. Nenhuma delas conhecia o caminho do passado nem o caminho do futuro. Nenhum cientista ou religioso sabia que viemos da órbita plutoniana. Deixe-me dar um pequeno exemplo. Em fevereiro de 2021, o Mars Perseverance da NASA pousou em Marte e só então nossos cientistas ficaram sabendo que há vento em Marte. Essa e outras 1000 coisas verdadeiras já estavam no livro que publiquei há 36 anos. A quantidade de dinheiro gasta na missão a Marte, no colisor de Hadrons, na ISS e em outras pesquisas que poderiam facilmente eliminar toda a pobreza do mundo. 4 ricos locais de oração, incluindo a cidade do Vaticano do Papa, poderiam eliminar o analfabetismo e a confusão do mundo inteiro se pudessem doar sua riqueza para a causa da humanidade.
A pobreza que você está vendo no mundo não é por causa da mãe, mas por causa da estupidez dos líderes religiosos e de alguns líderes no campo da ciência. É o resultado da ganância insatisfatória de empresários ricos. É o resultado da fome de fama dos líderes políticos. Portanto, se você quiser se tornar um bom ser humano, não siga esses líderes. Por que está seguindo esses líderes? Porque você quer permanecer nesse caminho de estupidez e insensatez. Essas pessoas tolas, religiosas e científicas, que não acreditam nessa mãe, serão deixadas para trás apenas aqui. Nenhum desses tolos poderá entrar no caminho do futuro porque o caminho do futuro não é o caminho dos tolos. É por isso que lá todos são sábios e não há tristeza. Assim como muitos tolos acreditam que a Terra está estagnada, não gira, não gira, quem poderia ser mais tolo do que eles? Eles consomem alimentos desta mãe no momento e vivem 1.000 bilhões de quilômetros atrás. Na nova Terra, sua jornada religiosa começará no mesmo ponto em que começou nesta Terra. Em outras palavras, se a religião deles foi estabelecida em 1350 d.C., então, na nova Terra, a religião deles será estabelecida somente em 1350. Mas até o fim, eles não aceitarão a Mãe Terra nem a verdade. Antes de iniciarem sua vida religiosa, eles estarão vivendo uma vida de Neandertal primitiva e aterrorizante. Mesmo que entendam alguma das linhas da minha verdade, fingirão que não entenderam. Sou o único sacerdote religioso na Terra a quem Deus contou esses segredos. Sou o único professor religioso que conhece essa jornada de nossa mãe, que conhece Deus, que conhece o céu, que conhece o inferno, que conhece Jesus, que conhece Krishna, que conhece Shiva e, ao me seguir, você pode se tornar sábio. Seguindo-a, sua família pode se tornar sábia e seu lar, abençoado. Seguindo a quem pode haver felicidade em sua vida. Sou o único sacerdote religioso que não mente em nome de Deus. Sou o único sacerdote que não engana as pessoas e que não as desorienta. Tudo que eu falar será baseado em evidências diretas ou por inferência. Não dou valor a provas das escrituras ou a provas falsas. Céu, Deus, alma, Devlog, todas essas coisas existem, mas não são imaginárias. Em um céu claro, você pode ver o inferno e o céu no seu celular com o aplicativo localizador de planetas ou pode vê-los com um telescópio ou apenas a olho nu. Em minhas apresentações em vídeo ou em meus livros, você pode encontrar todos os detalhes sobre a evolução das espécies que vivem nesses planetas. Você pode até encontrar imagens de DNA em muitos sites. A natureza única de cada pessoa com DNA único pode ser vista em seu comportamento único. O que quer que eu fale é verdade e minhas respostas também são verdadeiras. Parte 10. Se alguém me fizer perguntas, minhas respostas serão assim. Pergunta: você conhece Deus? Resposta: sim, conheço. Pergunta: onde está Deus? Resposta: a 3.500 milhas abaixo de seus pés. Pergunta: por que Deus é chamado de onipresente? Resposta: porque ele existe em toda parte na forma de sua energia. Pergunta: qual é a distância do céu até aqui? Resposta: 25.800.000 de milhas. Pergunta: qual é a distância do inferno até aqui? Resposta: 48.600.000 de milhas. Pergunta: onde está armazenado o nosso karma? Resposta: nos DNAs. Mas se você fizer perguntas semelhantes a qualquer pregador de qualquer religião, ele nunca dirá: desculpe, eu não sei. Porque no momento em que ele aceitar sua ignorância e disser a verdade de que não sabe Deus, todos os seus seguidores o abandonarão e fugirão. É por isso que esse processo entre o guru e os seguidores é um nexo para sustentar a falsidade. É um tratado em que você mente dizendo que conhece Deus e nós continuaremos a apoiá-lo, ou você mente afirmando que é Deus e nós continuaremos mentindo que você é Deus. Dessa forma, os prazeres de nós dois continuarão a existir. Como você se sentirá quando o mundo souber que o Papa não conhecia Jesus, ou que Shankaracharya não conhecia Shiva, e que o guru milionário não conhecia Krishna? Como você se sentirá quando souber que um professor ensinou ciências em um vilarejo por 25 anos e que ele não conhecia nem mesmo o ar da ciência? Na realidade, ele era um homem de negócios, mas devido à sua eloquência, ninguém poderia pensar, nem em sonho, que ele era um homem de negócios. Como você se sentiria se descobrisse que o médico que vendia seus remédios no vilarejo há 40 anos não era realmente um médico, mas vendia remédios falsos e ficou rico? Como as pessoas do mundo se sentirão quando o jogo de enganar e o negócio de mentiras forem expostos?
Mas a questão é, depois da exposição, você deixará de comprar remédios desse falso médico ou pedirá a demissão desse professor? Esse será o momento de seu teste. Quando o jogo dessas pessoas religiosamente bem vestidas, respeitadas e ricas for exposto, o cérebro das pessoas poderá ter um tremor cerebral antes do grande terremoto. É por isso que, nos últimos 36 anos, nunca abri minha boca sobre isso. Sempre que eu ia à casa de alguém, essa pessoa elogiava seu guru mostrando a foto dele para mim, mostrando como ele é grandioso, piedoso e santo. Eu costumava concordar alegremente e deixar todos de bom humor. Porque neste mundo de mentiras é preciso concordar com as mentiras. Aqui tudo é ostentação. Todas essas pessoas que andam por aí em trajes religiosos são outra coisa por fora e outra coisa por dentro. Elas só gostam de uma coisa, que é o elogio. Basta concordar com suas mentiras e eles ficam felizes. Nunca lhes diga que eles não conhecem Deus ou que são tolos. Se você quiser dizer a verdade, então diga apenas um grão de sal que eles possam digerir facilmente, mas se você não disser isso também, sua amizade permanecerá melhor. É assim que é o costume deste mundo. Pergunta: por que estou expondo os segredos de líderes religiosos tão poderosos? Resposta: sim, sua pergunta está correta. Se eu não lhe disser claramente, você não saberá que sofrerá uma grande perda ao se tornar seguidor deles. Você está se destruindo. Isso não é divertido. Você está pronto para deixar sua mãe? Abandonar sua mãe é o maior crime, cujo resultado você terá de pagar por 2000 anos ficando na cadeia. O que você não sabe. Embora eu tenha lhe contado o resto por meio de livros e apresentações em vídeo, não lhe contei sobre os 2000 anos de prisão. Isso eu também explicarei quando chegar a hora. Prometo responder a todas as suas perguntas, desde que você as faça de forma humilde e inquisitiva, e não de forma arrogante. Diferenciarei claramente entre verdade e mentira e, então, pedirei que nunca faça mal a si mesmo deixando sua mãe. Devo dizer claramente que você deve cuidar de si mesmo e ser bom para a mãe e o pai. Por que você está disposto a abandonar a mãe? Nenhuma mãe quer que seu filho bem nutrido a abandone e se junte a um grupo destrutivo depois de ter sido criado com esse rótulo. Nenhum pai desejará que seu filho bem nutrido vá embora com um grupo ruim. Se você é pai ou mãe de uma criança, então pode entender isso muito bem. No passado, sem expor os fatos ocultos desses pregadores religiosos, a Mãe Terra lhes deu 1000 provas 1000 vezes e implorou para que não cometessem o erro de abandoná-la. Não a abandonem. Se você a deixar, sofrerá muitas mortes dolorosas. Você pode ver esse pedido em meus livros e vídeos de anos atrás. Se não conseguir encontrar esses livros e vídeos na internet, avise-me, pois posso lhe enviar o link no qual você pode ver claramente que essa mãe está chorando e implorando para que você não a abandone. Até agora, vocês nunca ouviram e agora estão prontos para se destruírem ao serem enganados por esses pregadores religiosos. Portanto, devo dizer-lhes claramente que, se continuarem a seguir esses homens-deus, vocês se separarão de sua mãe e, quando se separarem dela, não terão o bem. Então, você terá de passar por dores e sofrimentos que nem pode imaginar. Parte 11. Semei sua semente de karma no solo desta mãe. Nos últimos 36 anos, gastei milhões com isso. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu trabalho tanto dia e noite. Por que gasto tanto dinheiro com isso? Se nenhuma única pessoa conseguiu entender isso nos últimos 36 anos, então por que tenho de gastar tanto dinheiro e tempo com isso? É porque sei que nada pode ser perdido se isso for semeado em seu solo. A verdade é fundamental. A mãe é fundamental. Não importa o quanto você faça pela mãe, ninguém pode reembolsar a dívida da mãe. Esta mãe fez inúmeras coisas boas para mim. Devo muito a ela. Muitas outras pessoas a teriam servido, mas o problema é que elas ainda não a reconheceram. O cérebro pequeno deles é incapaz de entender como uma mãe pode trazer alguém da órbita plutoniana para cá e como ela pode nos levar daqui para Develop. Além disso, todos os líderes religiosos querem ficar ricos rapidamente, por isso, estão mantendo-os presos em sua rede de ilusão. É por isso que muitas pessoas doaram milhões para construir monumentos religiosos, mas não receberão nada em troca porque apoiar a ignorância não produz bons frutos. Se tivessem semeado seu dinheiro em seu solo, essa mãe teria lhes dado belos frutos. Essa mãe é a única que não desperdiça o trabalho de ninguém, mas se você plantar uma semente, ela lhe dará árvores frutíferas em troca. Mas não a sirva com ganância em sua mente.
Ela reconhece imediatamente uma pessoa gananciosa e os gananciosos não podem seguir o caminho do futuro. Eles podem obter uma árvore frutífera, mas ela será arrancada com uma tempestade antes da data real. É por isso que, se você serve, precisa ser muito humilde e muito bom. Sempre tente não cometer nenhum erro, nem mesmo por engano. Sou uma pessoa muito simples. Não há nenhuma diferença entre mim e você. Somos todos as mesmas pessoas da mesma terra com a mesma mentalidade. No futuro, todos nós partiremos daqui para nossas próprias direções separadas. Nem eu mesmo sei se essa mãe me levará com ela ou me deixará aqui. Não sei se essa mãe fará de mim um rei ou um mendigo. Ela pode me dar um corpo de Neandertal ou um corpo divino no céu. Mas eu me esforço muito, dia e noite trabalho duro para me tornar uma pessoa melhor e não cometer nenhum erro. Mesmo assim, erros podem acontecer porque ninguém percebe seus próprios erros. Além de tentar não cometer nenhum erro, continuo orando porque sei que essa mãe e esse pai são tão compassivos quanto cruéis e implacáveis. Além disso, sei que eles nunca fazem justiça errada e é por isso que sempre continuo orando a eles. Quando oro a eles, fico muito febril e me humilho a seus pés, porque agora é a calmaria antes da tempestade e novamente haverá divindade após a tempestade. Quando essa mãe der à luz uma lua nova, seu sofrimento será como a dor de parto de uma mãe. Ela ficará tremendo por um tempo. Todas as pessoas também se agitarão e tremerão devido ao grande terremoto. Elas sairão de suas casas e ficarão perplexas. Mas a vida de uma mãe muda depois de dar à luz seu bebê. Sua vida mudará junto com a vida daqueles que a acompanham. Quero ser muito humilde, ao mesmo tempo, gostaria de deixar bem claro que há cerca de 10.000 cultos no mundo, a maioria deles tem seus sucessores. Além disso, há 100 gurus muito ricos com um grande número de seguidores. Entre todos eles, eu sou o único sacerdote que Deus abençoou com a sabedoria sobre esse evento futuro, que falou com Deus, que viveu com Deus, que conhece Deus e a Mãe. Portanto, aqueles que me ouvirem entenderão a Mãe. Aqueles que me seguirem serão abençoados com todas as coisas boas. Quem seguir qualquer um dos pregadores de qualquer religião será deixado para trás porque, exceto eu, nenhum pregador sabe de onde a mãe nos trouxe e para onde ela nos levará. Com meu sentimento humilde e realista, estou deixando tudo muito claro para que tudo se torne fácil para vocês. Abençoados serão aqueles que entenderem e fizerem um bom trabalho. Mais uma vez, explico o que é um bom trabalho. Servir a Mãe Terra, o que significa servir a seus filhos, informando sobre o futuro dela. Tornar suas mentes livres de todas as doenças e dizer-lhes claramente o que está acontecendo, por que está acontecendo e por quanto tempo continuará. Em nosso mundo, apenas 10 pessoas poderosas podem eliminar a pobreza e, da mesma forma, 10 gurus competentes podem iluminar o mundo inteiro. O mundo precisa apenas de sabedoria e das coisas básicas necessárias. Assim que essas 20 pessoas se tornarem boas para a mãe e o pai, todo o sofrimento físico e mental criado pelo homem desaparecerá, até mesmo as guerras mundiais serão interrompidas. Este mundo pode se tornar um paraíso durante os dias que ainda restam aqui. Parte 12. O que deve ser feito? Esta mãe lhe deu à luz apenas para fazer coisas boas. Para se tornar um bom ser humano, você precisa editar seus genes, removendo as partes ruins e substituindo-as pela verdade. Porque você não pode se tornar um bom ser humano até que a informação da verdade seja instalada em seu DNA. É por isso que eu diria para apagar imediatamente as informações falsas e preenchê-las com a verdade. Você está carregando milhares de dívidas com essa mãe e tem um tempo muito limitado para reembolsá-las. Aproveite essa oportunidade e sirva ela. Conte às pessoas sobre o plano dessa mãe. Remova a sujeira do falso de sua casa e faça a limpeza completa. Preencha o ambiente de sua casa com a verdade. Está entendendo? Sinta-se orgulhoso por aceitar e declarar Mahesh Shastri como seu professor. Não fique preso na rede desses gurus famosos. Abandonem a multidão. Abandone as escrituras ignorantes que espalham a ignorância, o ódio e a violência. No momento em que você aceitar a verdade, sua maneira de pensar mudará. Esta terra precisa de pessoas verdadeiras, gentis, compassivas, benevolentes, justas e leais que possam destruir a ignorância existente. Seja bom para a mãe e seja bom para o pai. Nada é mais elevado do que esses dois. Eles estão vivos, e é por isso que você está vivo. Você existe por causa deles. Quaisquer que sejam as coisas boas que você teve em sua vida, tudo isso se deve a essa mãe.
Pense no milhão de coisas boas que ela fez por você e hoje ela está lhe dizendo que vai lhe dar muito mais do que isso. Portanto, confie nela. Se você confiar na mãe, estará sempre protegido. Nunca abandone sua mãe. Nunca se afaste dela. Nunca seja ingrato com uma mãe. Nunca reclame com a mãe. Tudo será apagado e tudo será reciclado. Sem reciclagem, os iníquos não podem ser exterminados. Confie que ela está fazendo o melhor. Você está muito perto da porta. Você precisa atravessar o muro da verdade. Seus genes devem ter boas informações e bom conhecimento para atravessar o muro. Não percam isso. Não cometa nenhum erro. Percebi no passado que, quando explico tudo tão claramente, a maioria das pessoas não entende o que fazer, portanto, deixo ainda mais claro o que você deve fazer. Você deve contribuir financeiramente para a melhor causa do mundo e da época. Pergunta: o que fazer? Resposta: contribuir financeiramente exatamente como eu faço. Pergunta: onde fazer a doação? Resposta: da mesma forma que eu faço para o Shiwashon. Quando decidir fazer isso, você encontrará o caminho ou pode nos perguntar. Pergunta: se eu não estiver em condições de doar? Resposta: então você deve aprender esse segredo. No momento em que aprender, você se tornará uma pessoa boa e rica. No entanto, sugiro que você contribua, pois só assim poderá se sentir mais próximo da mãe. Quanto mais você apoiar essa causa, quanto mais trabalhar para ela, mais você se aproximará dela. Nada é de graça neste universo. Pergunta: como posso ficar rico sem dinheiro? Resposta: quando aprender, você se tornará rico em sabedoria. Você contará essa notícia a mais 10 pessoas que estão confusas sobre o que acontecerá no futuro e qual caminho deve ser seguido antes do terremoto final. Você estará fazendo o melhor trabalho, portanto, aprenda e torne-se um professor. E muitas outras coisas que você pode fazer por sua mãe, como: se você conhece algum líder de uma faculdade ou departamento de educação, diga a ele para corrigir as mentiras ensinadas nos livros de ciências. Diga aos cientistas que, embora vocês tenham feito muitas coisas boas, quando falam sobre tópicos como a origem da Lua, da Terra e do Universo, parece que vocês são completamente tolos. Agora é uma oportunidade para você aprender e contar ao público. 2. Se você conhece algum líder de qualquer religião, pode dizer a ele para substituir suas escrituras 90% falsas por esta mensagem verdadeira e fazer com que todos os seus seguidores a leiam. 3. Se você conhece líderes científicos como a ISS, Estação Espacial Internacional, diga a eles que, em vez de gastar bilhões de dólares na construção de casas no espaço, construam casas para o sem-teto na Terra e, em vez disso, sirvam à humanidade. 4. Se você conhece algum líder das Nações Unidas, diga a ele que essa educação pode trazer paz ao mundo. Portanto, elimine a educação errada, a educação religiosa e a confusão com esse conhecimento verdadeiro, bem como com o dinheiro que está sendo gasto em guerras. 5. Se você conhece algum líder da religião Mooli, diga a ele que o Kaan fez uma lavagem cerebral em seu povo e o aniquilou, tornando um animal. Sejam bons com suas mulheres e não as tratem como escravas e animais. Elas são humanas como você. Seu livro vitimou você e suas mulheres. Abandonem esse livro e leiam estas notícias. Deixe de ser falso, aprenda a verdade e viva uma vida boa. 6. Se você conhece algum líder de algum grupo religioso, diga a ele que o tempo da diversão e do entretenimento acabou. Não vivam no século VII, mas no século XXI. Aprenda a realidade imediatamente e ensine a seu povo, caso contrário, eles perderão a oportunidade. 7. Você pode dizer aos governos poderosos e aos líderes das Nações Unidas que proíbam todas as religiões e aprendam sobre a religião da humanidade junto com as realidades desta mãe terra e sigam a lei dela. O mundo não precisa de religiões, o mundo precisa de humanidade. Faça a coisa certa. 8. Você pode ensinar essa verdade a seus amigos e cada membro de cada família deve conhecer o plano da Mãe Terra para que a paz e a felicidade possam entrar em cada família. 9. Diga a todos os seus conhecidos que não resta muito tempo para diversão e lazer. Em breve ocorrerá o grande terremoto, as pessoas que estiverem no caminho certo serão salvas e todas as que estiverem no caminho errado serão destruídas. 10. Se você conhece o Papa e qualquer outro grande guru, diga a eles por que cometeram um erro tão grave da época. Se eles quiserem saber sobre seus erros, então contarei em detalhes os negócios aterrorizantes deles.
11. Se você conhece algum diretor da USGS, United States Geological Survey, diga a ele que um terremoto tão grande vai acontecer e por que não está ouvindo? Onde está dormindo? Por que não está dizendo ao público o que fazer? 12. Se você conhece alguma pessoa rica, diga a ela que, com esse dinheiro, conte às pessoas sobre essas notícias verdadeiras e aproveite a oportunidade. Se você fizer a coisa certa no momento certo, seu nome estará na história da religião na Nova Terra. 13. Se você conhece alguma pessoa mundialmente famosa, diga a ela para contar ao público que esse grande terremoto vai acontecer, portanto, aprenda a falar e viva uma vida boa agora. Essa mãe lhe dará um belo fruto desse karma. 14. Se você conhece alguma pessoa da mídia, diga a ela que não está mostrando as maiores notícias do mundo. Essa é a notícia mais importante e absolutamente necessária para que todo ser humano a conheça. 15. Se você conhece algum diretor da NASA ou Elon Musk da SpaceX, diga a ele que, em vez de espaço, aprenda sobre a Mãe Terra e deixe o mundo saber 1 milhão de coisas sobre ela. Embora o problema dos alienígenas no espaço seja um grande problema, você não o entenderá agora. Mas a solução para esse problema também está apenas na Mãe Terra. Você só precisa ficar preso ao colo de sua mãe, mais nada. 16. Se você conhece algum diretor de alguma empresa de edição de genes, diga a ele que essa mãe já está editando seus genes há milhares de anos. Portanto, pare com esse método de recortar e colar, aprenda sobre a mãe, terra, o pai, núcleo, devlock, renascimento, evolução, e sirva à humanidade, então seus genes serão editados automática e naturalmente. 17. De modo geral, resumindo a história, diga às pessoas do mundo que não há muito tempo agora, portanto, gaste os dias restantes de forma agradável. Não discutam. Aprenda os segredos da Mãe Terra em vez de assistir a programas de mídia por horas e horas. Divirtam-se com o entretenimento, mas realizem primeiro o trabalho principal. O trabalho principal significa entender o plano futuro da Terra, entender os caminhos passados e futuros e seguir o caminho do futuro. Fiquem sempre com a mãe. 18. E também saibam que ninguém é perfeito aqui, exceto sua mãe e seu pai doadores, porque ambos são a forma dessa mãe e desse pai. Além deles, nem médicos, nem juízes, nem pregadores religiosos, nem homens de negócios, professores, cientistas, políticos, marido, esposa, parentes, amigos e assim por diante, ninguém pode ser perfeito aqui porque esta terceira órbita é o caminho da perfeição, não da perfeição. Se você foi enganado por alguém na vida, não culpe o enganador, mas aprenda que você não é nada além de uma alma e que, enquanto estiver vivo, você não será mais do que uma alma. Nada além de uma alma e, enquanto permanecer nessa órbita, continuará a ter experiências amargas como essa. Por isso, se você não quiser ter experiências amargas, siga o caminho do futuro. Prostre-se diante dessa mãe repetidas vezes. Demonstre sua gratidão e elogie-a especialmente enquanto come. Ao colocar cada colher de comida na boca, pense em como ela a preparou maravilhosamente para você. Dessa forma, enquanto se veste, bebe água, respira, olha para sua casa e assim por diante, porque, incluindo esse corpo, tudo e todos são fornecidos a você por essa mãe. Sem parar, continue agradecendo a ela por tudo e por todos. 19. Viva uma vida tão boa que a próxima geração da Nova Terra se inspire em suas ações. Muitas pessoas pensam que este é o fim do mundo. A resposta é sim e não. O fim de um dia não é o fim do universo. É apenas a mudança de uma era. De fato, este é o início de bons tempos para pessoas boas. É o início de um novo dia. Mas antes disso, você ainda precisa responder a pergunta: por que não me ouviu durante 36 anos? Qual foi a minha culpa e qual foi a culpa daquela senhora? Há muitas perguntas que você precisa responder. Essas escrituras religiosas dizem que o julgamento ocorre após a morte, mas vocês costumavam dizer: quem viu após a morte? Portanto, tudo precisa ser provado enquanto estivermos vivos aqui. Ao mesmo tempo, tenho de provar que Deus vem do céu para ajudar as pessoas boas e tenho de provar que Deus foi, Deus é e Deus será. Agora você já deve saber que o caminho do futuro é o caminho dos deuses e o caminho do passado é o caminho dos demônios. Você não pode estar em ambos os lados. Você deve estar do lado da terra ou das religiões.
Pense nisso como a enorme estátua da agitação do oceano no aeroporto internacional Suvarnabhumi da Tailândia, onde de um lado estão os demônios e do outro lado estão os deuses. Você deve ficar de um lado, ou seja, Deus ou demônios, terra ou religiões, verdade ou mentira, passado ou futuro. Você não pode adorar um guru tolo e, ao mesmo tempo, afirmar que também tem fé em Mahesh Shastri. Você pode ficar do lado da verdade ou da mentira. No momento em que ficar do lado da mentira, você irá automaticamente para o passado. Porque quem não acredita na benevolência desta mãe, não aceita coisas verdadeiras, apoia a falsidade e é hipócrita, tem mentalidade de turba, segue gurus famosos, acredita em escrituras ignorantes e é descuidado, essa pessoa é deixada para trás por esta mãe natureza para ser ensinada adequadamente. No entanto, esta terra não pode levar uma pessoa tola, arrogante, enganosa e ingrata para o mundo do futuro, conhecido como Satya Loka ou o mundo da verdade, porque, devido à falta de verdade em seu DNA, ela não conseguirá atravessar o muro da verdade e permanecerá apenas no caminho do passado. Este universo computadorizou o sistema de julgamento e evolução. Parte 5. Vantagem e desvantagem de viajar no passado. Vantagem. Como na nova terra você será mais velho e mais maduro do que os outros, já que viu tudo aqui, o que essas pessoas não têm a menor ideia, nem mesmo em seus sonhos. Por exemplo, se você souber compor música, estará na vanguarda entre todos os músicos e sua performance poderá surpreendê-los. Se você souber como fazer roupas, poderá ser o inventor delas. Se você for um defensor, poderá influenciar as pessoas contando a elas suas novas e surpreendentes ideias para melhorar as leis. Se você for um bom guru religioso, poderá conquistar muitos seguidores. Assim, você sempre estará muito à frente em seu campo. Você pode ser o fundador de uma religião ou seita. Pode ser um escritor de escrituras. Pode ensinar novas técnicas sobre agricultura, criação de gado, construção de casas melhores do que cavernas e cabanas, fabricação de boas armas, construção de fortes, exploração de continentes como a América, invenção de eletrônicos e assim por diante. Assim, você pode fazer milhares de coisas incríveis lá. Você pode concluir qualquer nova tarefa antes que ela entre em suas mentes. Agora, ao fazer esse tipo de trabalho, você ganhará muito dinheiro e poderá aproveitar a vida com esse dinheiro. Você pode escravizar as pessoas de lá e governá-las. Elas lhe darão ouvidos. Elas o considerarão como Deus. Um número limitado de pessoas trabalhará para você incansavelmente dia e noite para realizar seu sonho e fará tudo o que você disser. Desvantagens. A desvantagem é que, novamente, você terá de passar mais de 2.000 anos para concluir essa jornada de mais de 1.100 bilhões de milhas. Nesse caminho, todos os dias há um novo desafio durante toda a jornada, do qual você não conseguirá escapar. Se há uma doença em um lugar, há outra doença no próximo passo, portanto, todo o caminho está repleto de doenças. Em algum lugar há câncer e, no próximo, há outra doença incurável. Se houver fome em um lugar, haverá uma epidemia no próximo. Quando se acaba com a fome, surge uma pandemia. Se você tiver acabado com um homem perigoso, o próximo será ainda mais perigoso e estará esperando por você. Todo o caminho está repleto de políticos perigosos, religiões perigosas, líderes religiosos perigosos, homens de negócios perigosos e cientistas perigosos. É por isso que em todo o caminho há apenas disputas, brigas, guerras, grandes guerras e até guerras mundiais. Há religiões que espalham ódio entre as pessoas, e entre as religiões há brigas e brigas. No início, pedras são usadas para essas lutas, mas mais adiante você verá armas mais avançadas para destruição em massa. No início, você verá cavernas e cabanas, mas, mais adiante, verá edifícios de 100 ou 150 andares. Não importa o quanto o desenvolvimento esteja mais à frente, mas o medo permanecerá em sua mente o tempo todo, porque todo o caminho está repleto de coisas como trapaça, traição, mentiras, engano, fraude, ódio, ignorância, orgulho, ego, roubo e desonestidade. Além disso, haverá inúmeros desastres naturais, como terremotos, enchentes, secas, acidentes de trânsito e, depois, o mais assustador será a morte, da qual você não conseguirá escapar. É por isso que você sempre terá medo o tempo todo, sem saber o que pode acontecer em seguida. Embora eu já tenha lhe dito que durante todo o caminho ninguém saberá o que acontecerá amanhã, haverá uma nova cena surpreendente a cada novo passo. A coisa mais assustadora será quando você deixar o corpo, pois nunca saberá o que acontecerá com você após a morte. Parte 6. Por que você deveria seguir esse caminho?
Embora você faça o que sua consciência decidir, mas já que falei sobre esses 4 métodos de voltar ao passado, é meu dever dizer que voltar ao passado é contra a lei da natureza neste universo. Não há punição para a violação dessa lei, mas, ao fazê-lo passar por esse caminho doloroso, a Terra continuará a ensiná-lo a nunca mais cometer tal ingratidão para com sua mãe. Isso não é apenas um erro, é um pecado imperdoável. Só para aprender isso, é preciso percorrer bilhões de quilômetros de um longo caminho que leva mais de 2.000 anos, enquanto a jornada de 67.000 milhas é concluída em apenas 1 hora. Essa é uma prisão em que você terá de continuar andando e andando sem parar. Só para aprender uma pequena coisa, que a Terra é redonda e se move ao redor do Sol, são necessários centenas de anos. No momento em que você deixa sua mãe e entra no passado, você recebe um selo de ingratidão para com sua mãe. A mãe que lhe deu à luz, alimentou e criou, deu-lhe roupas, casa, água, ar e você não tem ideia, desde o nascimento até hoje, de quantas coisas ela lhe deu, mas hoje você decidiu deixá-la, portanto, essa decisão será absolutamente sua. Além disso, o pai que está no coração dessa mãe lhe deu energia continuamente para mantê-lo vivo. Ele continuou a bombear seu coração e lhe deu inúmeras coisas, como luz, eletricidade, crescimento de vegetais, árvores frutíferas para preparar alimentos e assim por diante, mas hoje, se você se recusar a aceitá-lo, essa será uma decisão absolutamente sua. Esse Deus não pune ninguém. A punição é uma decisão do próprio homem. Sim, quando a dor se torna insuportável, ele reza para que Deus possa reduzir um pouco a dor. Sim, é verdade que Deus pode reduzir ou eliminar a dor, mas para exterminá-la pela raiz é preciso passar pela lei do universo. É preciso completar a jornada de aprendizado e chegar a essa porta da verdade, então, aceitá-la. A dor será eliminada somente depois de aprender e aceitar a verdade. Só há uma maneira de aprender a verdade, que é a dor. A dor é o maior e o único professor do homem. Ninguém aprende sem dor. Sem dor, esses genes não podem se tornar sólidos nem o DNA pode ser purificado. Se os DNAs não forem limpos, a escrita da verdade não poderá ser impressa neles. Não importa de quantas maneiras eu explique, isso não será compreendido. É por isso que, em bilhões de quilômetros desta longa jornada, há dor e sofrimento por toda parte. Agora, caberá a você decidir se quer continuar com essa dor ou terminá-la aqui. No entanto, eu diria que você já chegou aqui depois de passar por tanta dor, portanto, não siga novamente pelo mesmo caminho doloroso. Se você aprendeu, então aproveite seus frutos milagrosos e siga em frente. Pergunta: quando ocorrerá esse grande terremoto? Resposta: essa é uma pergunta muito comum. Antes de aprender e descobrir se é real ou irreal, todos me perguntam: quando ocorrerá? Se eu tivesse dito a data, todos teriam trazido metade de sua riqueza e a colocariam na minha frente. Mas esse é o assunto do exame. Primeiro você deve saber se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, depois disso você será testado se pode aceitar a verdade e o que pode fazer pela verdade. Então, na agitação do oceano, essa mãe verá se você está do lado dos divais ou dos demônios e, quando começar a trabalhar para o grupo que escolheu, esse evento ocorrerá. Mas observe mais uma coisa, enquanto não aprender a verdade, você estará com o grupo dos demônios. Pergunta: quanto tempo isso levará? Resposta: quando essa notícia da verdade chegar a cada pessoa. Pergunta: como isso pode ser possível? Resposta: tornando-a disponível em todos os idiomas de todos os países. Pergunta: haverá alguma mudança na vida das pessoas com essa notícia? Resposta: assim que o mundo inteiro entender que o grande terremoto será seguido por grandes mudanças, as pessoas terão a escolha final, com tempo limitado, para realizar a mudança em si mesmas, para o bem ou para o mal. Parte 7. Pergunta: isso evitará a morte? Resposta: não, Senhor. A morte não será evitada. A morte é uma mudança que é a lei do universo. Deve-se aceitar essa mudança. Mesmo aqueles que estão tentando voar para o espaço para escapar, também serão pegos por ela um dia. A única diferença é que se eles forem para o espaço por medo da morte, entrarão no passado e serão marcados por desobedecer à lei da natureza. Eles serão chamados de pecadores por violarem a lei, traindo e sendo ingratos com a mãe. Eles nunca mais poderão se encontrar com essa mãe novamente. Esse é um crime hediondo. Deus não pune ninguém por violar a lei, mas a decisão de entrar no doloroso mundo do passado está se tornando absolutamente sua.
Todos os dias você aprendia algo nesse longo caminho de 1170 bilhões de milhas e, à medida que aprendia, seu DNA mudava. Se você comparar o seu DNA com o DNA do bisavô do seu bisavô, verá uma grande diferença, e se comparar com o DNA de 2000 anos atrás, verá uma enorme diferença. Mas se comparar o DNA de hoje com o DNA de quando nossa mãe estava na órbita de Plutão, ficará surpreso ao saber o quanto essa mãe trabalhou para trazê-lo da órbita de Plutão até aqui. Ficarão surpresos em saber sobre a maneira divina da natureza de editar os genes e como essa mãe vem editando seus genes há milhares de anos, porque essa mãe é uma professora, uma examinadora e também uma editora de genes. Mas sua maneira de tornar os filhos perfeitos é única e perfeita. O único propósito dela era torná-lo inteligente o suficiente para que você pudesse aprender sobre a mãe, o pai e este universo para que pudesse se tornar uma pessoa muito boa. Pergunta: o que é moksha? Resposta: moksha é um estágio completo de evolução que pode ser chamado de Omomassimus. Um novo corpo divino que pode ser obtido somente na segunda órbita. Como você já sabe, ninguém pode impedir essa lei de mudança ou morte. Sem essa mudança, vocês não chegariam a esse lugar de vida altamente avançada na Terra. Hoje você não teria um telefone celular em suas mãos. Assim como você tem testemunhado uma invenção, um novo sonho inimaginável que se torna realidade a cada passo em todo o caminho, da mesma forma há um milagre inimaginável esperando para recebê-lo, conhecido como Devlok, céu, Vaikuntha ou Moksha. O que há pela frente no caminho do futuro? Se eu descrever essas coisas, pode parecer imaginário para você e você pode até me considerar uma pessoa louca. Da mesma forma que, há 50 anos, se alguém tivesse explicado a verdade sobre os telefones celulares, os ouvintes teriam pensado que o homem é completamente louco e que deve ser enviado para um hospital psiquiátrico. Mas pelo menos você pode entender que, no futuro, todos esses governos não existirão mais, e as fronteiras dos países não existirão mais. Todas as coisas assustadoras do passado não existirão e, em vez disso, haverá muitas coisas maravilhosas, mas infelizmente não há palavras em nossos idiomas para descrevê-las. Todos eles serão crentes e seguidores da Mãe. Eles seguirão a lei da Mãe e seguirão sua mente. Eles serão divinos e protetores deste universo. Se eu disserem uma palavra, eles serão deuses. Pergunta: minha sorte mudará se eu seguir isso? Resposta: enquanto estiver neste corpo, você terá de passar pela aspereza deste caminho. Até mesmo a alma mais sagrada do universo, que é benevolente, piedosa, sem pecado, onisciente e possui todas as virtudes, ainda luta com problemas todos os dias, desde o nascimento até hoje. Portanto, você pode esquecer a solução dos problemas de qualquer pessoa normal. As pessoas ruins sempre estarão aqui. Não é possível matar todas as cobras venenosas. Além disso, se alguém tiver que ter câncer, ele terá, se alguém tiver que morrer, ele morrerá. Tudo estará aqui na vida. Não faça esse negócio de atrair seguidores enganando-os de que seus problemas serão eliminados e que a sorte prosperará se seguirem sua filosofia. Somente você, este Deus e esta terra podem mudar sua sorte, ninguém mais. Sim, uma coisa eu vou dizer com certeza, e agora você também sabe que, assim que você aprende essa verdade, seus genes são automaticamente editados. Então, todos os problemas desnecessários são removidos. O sofrimento significa que esta mãe está lhe ensinando. Ela quer que você aprenda. No momento em que você aprender, a codificação em seu DNA será alterada para estes 4. 1. Mãe Terra. 2. Alma do Céu. 3. Mahesh Shastri. 4. Deus doador de vida no coração da Mãe Terra. No momento em que o pensamento é mudado, a verdade é codificada no DNA, então não há mais razão para problemas desnecessários. Nenhuma mãe dá um tapa em uma criança disciplinada. No entanto, para passar de uma pessoa boa para uma pessoa 10 vezes melhor na família ou no trabalho, você terá de se esforçar muito e continuamente. Você deve saber que a perfeição não tem fim. Você precisa se tornar uma pessoa muito boa. Mesmo depois de esclarecer isso de forma tão transparente, não dou nenhuma garantia a ninguém porque toda essa decisão está absolutamente nas mãos de Deus e da Mãe Terra. Esses dois podem transformar qualquer pobre em um rei, assim como qualquer rei em um mendigo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eles podem transformar um Homo sapiens em Neandertal ou um Neandertal em Homo sapiens. Eles podem mandar qualquer pessoa 9 bilhões de anos para trás ou trazer qualquer pessoa de 9 bilhões de anos para cá. Eles são oniscientes e juízes perfeitos. Seu sistema de justiça é absolutamente verdadeiro e inexplicável, e eu não tenho poder para interferir em suas decisões.
Mas essa verdade é a única porta de entrada para o bem nesta vida e depois dela. Parte 8. Agora, deixe-me falar sobre o presente. O que quer que esteja acontecendo agora, aconteceu com a Terra passada e a mesma coisa acontecerá com a Terra futura. A Terra anterior a esta também deu à luz uma lua nova, fornecendo 100 provas dessa lua. Esta Terra está dizendo que a mesma coisa vai acontecer agora, e a mesma coisa acontecerá com a Terra futura. Toda vez que as pessoas se assustam com o excesso de turbulências naturais e terremotos, antes de dar à luz uma lua nova, em cada terra, Mahesh Shastri, como uma pessoa, diz às pessoas, não se preocupem, não se preocupem, não entrem em pânico. O terremoto final está prestes a chegar, no qual todos os iníquos serão destruídos e todas as pessoas boas serão salvas porque o Salvador está aqui. Não se preocupem. Nessa agitação do oceano, vá e fique com os deuses. Abandone a companhia dos demônios. Abandone as escrituras da ignorância. Seja uma boa pessoa. Trabalhe duro para se tornar uma boa pessoa. Preencha rapidamente as informações puras da verdade em seu DNA. Além de ser uma boa pessoa, sirva a Mãe Terra, ou seja, todas essas crianças criadas a partir do corpo dela são filhos dessa mãe. Conte a eles e informe-os sobre o plano dela. As escrituras egoístas desviaram essas crianças do caminho certo. Essas crianças estão muito perdidas. Estão muito confusas. Estão cercadas por muitos problemas. Elas estão bebendo álcool para encontrar a resposta para seus problemas e tentando esquecer sua dor usando drogas. Sua mente está abalada por ver incidentes horríveis e terríveis. Elas estão procurando respostas para a confusão. Aqueles que são bem-sucedidos não têm interesse na humanidade, apenas se divertem e desperdiçam seu tempo. Mas aqueles que não tiveram sucesso não conseguem entender o motivo de seu fracasso. Suas perguntas são: por que perdi meu emprego? Por que fracassei? Por que não consegui me casar? Por que me divorciei? Por que estou cercado de doenças? Por que meu ente querido morreu repentinamente? Por que meu negócio não prosperou? Por que tive esse problema na vida? E assim por diante. Esses e muitos outros problemas são muito complicados para eles lidarem. Além desses problemas, há mais um problema. No momento em que saem para procurar alguma solução, vêm muitos conselheiros que prometem resolver seus problemas. Entre eles estão astrólogos, especialistas em vastu, leitores de cartas de tarô, leitores de faces, cartomantes, psiquiatras, mágicos, espiritualistas e pregadores religiosos. Eles estão ajudando e, ao mesmo tempo, tentando pagar suas despesas. No entanto, alguns estão na corrida para expandir seus impérios, porque nesta órbita o negócio da superstição próspera muito rapidamente. Na nova Terra, durante os últimos dias, você verá todas essas coisas novamente. Você verá um homem dizendo a todos para não ficarem confusos: não se assustem com esses terremotos. Esta Terra dará à luz uma lua nova, e é por isso que todos esses eventos sem precedentes estão acontecendo. Não se preocupem. Confiem nesta Mãe Terra. Confiem neste Deus. Aquele período difícil de sua vida também passou, e este também passará. Apenas a história será deixada aqui. A mesma coisa está acontecendo agora, portanto, seja feliz. Orem todos os dias. Essa mãe lhe deu muito. Em cada oração, você pede que ela lhe dê e ela sempre lhe dá. Ela lhe deu muito e agora, com isso, dê um pouco para os filhos dela que estão sofrendo muito por causa disso. Eles também são filhos dessa mãe apenas. Agora, pare de pedir mais coisas materiais em suas orações e em vez disso, ao orar, diga: Mãe, o que posso fazer por você hoje? Nessa agitação do oceano, quase todo mundo está com os demônios. Vá rapidamente e fique do lado de Deus. Vá para o lado do futuro. Vá e siga em frente no caminho da evolução. Assim como para uma mãe, ao dar à luz seu bebê, um pouco de apoio se torna muito útil. Da mesma forma, se você der um pouco de apoio a esta mãe terrena que está dando à luz uma lua nova, isso também será muito útil e você será abençoado. Embora todo esse caminho seja repleto de dificuldades, este momento difícil é um pouco diferente porque a era está mudando. Não entre em pânico se vir eventos naturais devastadores, terremotos devastadores, epidemias e guerras devastadoras. Este é o momento do nascimento da lua nova. Isso é verdade.
Portanto, isso é conhecido como Satya Sanatana Dharma ou a verdade eterna e suprema. A verdade é estabelecida quando uma era muda. Esse estabelecimento não é como a instalação de um ídolo, mas é uma notícia em que, por meio de uma pessoa, a Mãe Terra diz a seus filhos confusos: não entrem em pânico e não se preocupem. O futuro que se aproxima é muito bom. Vai ser extremamente bom. Vai ser tão bom que vocês nem conseguem imaginar. Apenas diga a todos os meus outros filhos que esperem um pouco, pois dias bons estão chegando. Eu os tornei sábios o suficiente para entender isso e basta dizer a eles. Eles ficarão felizes em saber disso. Essa não é apenas uma notícia, mas uma descoberta de Deus. O que a humanidade tem procurado há centenas e milhares de anos, hoje este universo deu a vocês. Isso é um presente. É o maior presente do universo. Honre aquele por meio de quem o universo lhe deu esse presente. Você também o dá aos outros. Todos deveriam estar bem. A mente de todos deve ser saudável. Ninguém deve ter qualquer confusão em sua mente. Todos devem ser fisicamente saudáveis. Todos devem ter meios suficientes de sobrevivência, como alimentos e coisas básicas. Deve haver paz, conhecimento e amor na Terra. Deve haver paz, conhecimento e amor em todas as famílias. Milhares de anos se passaram em brigas e discussões, agora todos devem passar o resto de seu tempo no colo dessa mãe amorosa. Este é o livro da verdade eterna. Este livro de conhecimento foi publicado na Terra anterior, quando, após completar seu período de vida, ela estava pronta para dar à luz uma lua nova antes de se mudar para o céu, e mesmo antes disso, quando qualquer Terra estava pronta para dar à luz uma lua nova antes de mudar para a segunda órbita. Ele é publicado hoje e será publicado novamente na nova Terra quando, depois de completar mais de 1.100 bilhões de milhas ao redor do Sol, ela estiver pronta para dar à luz uma nova lua e pronta para mudar para a órbita do céu. Parte 9. Siga seu caminho antes do grande terremoto. Pergunta: a teimosia é uma doença? Resposta: sim, o fanatismo e a teimosia são uma doença fatal. Por quê? Porque o conhecimento do homem é incompleto e o conhecimento incompleto não pode oferecer proteção. A religião e a ciência não conseguem reconhecer a verdade, portanto, não podem mostrar o caminho da bondade para a humanidade. Não importa o quão avançadas elas se tornem, a humanidade não pode progredir sem aceitar essa verdade. Todas as pessoas do mundo têm uma mãe, um Deus e, portanto, uma religião. Aqueles que desejam ter um bom futuro terão de abandonar a teimosia, admitir os erros e se curvar diante dessa mãe. E terão de seguir o caminho certo. Antes de explicar, vou lhe dar alguns exemplos. Tenho um amigo muito próximo que é um cavalheiro e tem muitos problemas na vida. Talvez Deus tenha lhe dado esses problemas para fazê-lo entender o que ele não conseguiria aprender de outra forma. Talvez Deus tenha explicado isso de muitas outras maneiras, mas é muito importante para ele aprender o caminho certo. E o segundo motivo foi o fato de que ele costumava adorar a foto de um homem em seu templo doméstico, considerando o verdadeiro guru ou Deus que removeria todos os seus problemas. Na realidade, ele era um monge maligno que costumava enganar e brincar com a vida de pessoas inocentes. Ambos são ruins, ou seja, tolice considerar um homem mau como Deus. Eu tinha cura para ambos os erros dele. O primeiro, se fosse para aprender, eu poderia lhe ensinar tudo sobre Deus, a Mãe Terra e centenas de outras coisas. Segundo, se fosse por causa de sua tolice sobre Deus, eu poderia lhe dizer que adorar um homem mau como Deus traz má sorte, portanto, jogue essa foto no lixo e adore Lakshminarayan ou Shiva Shakti, considerando-os Deus e a Mãe Terra. Então, com sabedoria, ele rezaria da maneira correta e poderia obter os frutos certos. Se ele tivesse começado a adorar o Deus certo de maneira correta, seus problemas teriam desaparecido. Mas eu não ousava lhe contar a verdade. Eu sabia que no momento em que ele descobrisse os fatos, sua mente entraria em pânico. Da mesma forma, havia outro senhor que era muito próximo a mim. Ele leu inúmeras escrituras. Seu cérebro era como uma biblioteca de todas as escrituras. Mesmo depois de estar tão próximo dele, eu não conseguia lhe dizer nenhuma verdade porque, em vez de aprender comigo, ele costumava me dizer que havia sadhus com 1000 anos de idade ainda vivendo nas cavernas do Himalaia e que os astrólogos já haviam previsto isso. Dessa forma, não havia fim para suas superstições e loucuras bíblicas. Eu poderia dizer a ele a coisa certa, então toda a sua ignorância desapareceria e sua vida se tornaria ótima.
Mas a questão era, como eu poderia lhe dizer isso enquanto ele estava carregando um feixe de ignorância e obcecado por ser a única pessoa certa na Terra? Embora, de coração, eu quisesse que ele tivesse um bom futuro, não podia ajudá-lo. Vi alguns professores muçulmanos que ensinam às crianças em suas madraças que a Terra ainda está imóvel e não está se movendo em seu eixo nem ao redor do Sol. A ciência está errada, etc, etc. Muitos jainistas e budistas tiveram uma vida difícil, conforme mencionado em suas escrituras. Muitos Sikh vivem em países como os Estados Unidos com barba e turbante para manter sua fé e vivem constantemente sob a sombra do medo, especialmente após o incidente de 11 de setembro. Muitos cristãos, judeus, amish, etc. dedicaram suas vidas inteiras à sua religião. Não é que eles não receberão os frutos de sua austeridade. Se tiverem feito algum trabalho humanitário enquanto seguiam suas religiões, certamente receberão o benefício disso. Este Deus e a Terra sabem muito bem o quanto seus genes são purificados. Entretanto, todos eles permanecerão apenas nesse caminho. Quando completarem a jornada de 1176 bilhões de milhas, lerão novamente essa mensagem da Mãe Terra e decidirão qual caminho seguir. Essas pessoas religiosas não podem seguir o caminho do futuro. Elas não podem alcançar moksha. Para alcançar moksha, elas terão de aceitar que esta Terra não é estática, mas que gira e gira em torno do Sol e que essa Mãe nos trouxe até aqui desde a órbita plutoniana. Assim, todas as pessoas religiosas terão de aprender todos os outros 1000 fatos e, por fim, aceitar a verdade de Deus. É preciso aceitar isso como o único caminho para o futuro. É preciso aceitar esta Mãe Terra. As boas ações de uma pessoa boa nunca abandonam. As más ações do malfeitor também nunca o abandonam. Essa é a razão pela qual no mundo alguém é muito rico e outro é muito pobre. Alguém tem muita felicidade na vida, enquanto o outro tem muitas tristezas durante toda a sua vida. Há muitas pessoas boas que têm mais problemas na vida porque há mais chances de aprenderem e se tornarem 10 vezes melhores. Se uma pessoa boa tiver muitos problemas, ela entenderá a verdade rapidamente. Há uma razão para toda tristeza e há uma razão para toda felicidade. Cada coisa tem uma razão. Nada é sem motivo e nada será sem motivo. Se você estiver engajado em um bom karma, então sua vida pode ser boa na nova Terra. Entretanto, não importa quantas boas ações você tenha realizado sem aceitar esta Mãe Terra, você não poderá ir com ela no caminho futuro. E não importa quão boa seja sua vida no caminho do passado, os problemas nunca o deixarão, mesmo que você seja um rei lá. Pense no momento mais difícil de sua vida, o mesmo momento difícil virá novamente. Você terá que passar pelas mesmas dificuldades novamente. Por que você está convidando aquele momento ruim novamente? Estou falando apenas do momento mais difícil desta vida. Você tremeria se soubesse de todos os eventos terríveis de todas as vidas passadas, pois quanto mais se volta para trás, mais eventos aterrorizantes aparecem. Agora você tem eletricidade, televisão, restaurantes, hospitais, escolas, roupas e todas as facilidades de entretenimento e transporte. Todas essas coisas chegaram recentemente. Sem todas essas facilidades, vocês terão de percorrer a jornada de 9 bilhões de milhas, o que levará cerca de 1500 anos. A jornada já foi concluída e agora vocês estão planejando fazer a mesma viagem. Você consegue imaginar como será difícil essa longa jornada sem nenhuma dessas facilidades? Por que você quer ir nesses tempos ruins? Não estou estabelecendo nenhuma religião, mas estou estabelecendo a verdade. É uma notícia. Estou dizendo a verdade que isso aconteceu no passado e que isso acontecerá no futuro. Estou dizendo a verdade sobre todas as religiões e a ciência. Nenhuma delas conhecia o caminho do passado nem o caminho do futuro. Nenhum cientista ou religioso sabia que viemos da órbita plutoniana. Deixe-me dar um pequeno exemplo. Em fevereiro de 2021, o Mars Perseverance da NASA pousou em Marte e só então nossos cientistas ficaram sabendo que há vento em Marte. Essa e outras 1000 coisas verdadeiras já estavam no livro que publiquei há 36 anos. A quantidade de dinheiro gasta na missão a Marte, no colisor de Hadrons, na ISS e em outras pesquisas que poderiam facilmente eliminar toda a pobreza do mundo. 4 ricos locais de oração, incluindo a cidade do Vaticano do Papa, poderiam eliminar o analfabetismo e a confusão do mundo inteiro se pudessem doar sua riqueza para a causa da humanidade. A pobreza que você está vendo no mundo não é por causa da mãe, mas por causa da estupidez dos líderes religiosos e de alguns líderes no campo da ciência.
É o resultado da ganância insatisfatória de empresários ricos. É o resultado da fome de fama dos líderes políticos. Portanto, se você quiser se tornar um bom ser humano, não siga esses líderes. Por que está seguindo esses líderes? Porque você quer permanecer nesse caminho de estupidez e insensatez. Essas pessoas tolas, religiosas e científicas, que não acreditam nessa mãe, serão deixadas para trás apenas aqui. Nenhum desses tolos poderá entrar no caminho do futuro porque o caminho do futuro não é o caminho dos tolos. É por isso que lá todos são sábios e não há tristeza. Assim como muitos tolos acreditam que a Terra está estagnada, não gira, não gira, quem poderia ser mais tolo do que eles? Eles consomem alimentos desta mãe no momento e vivem 1.000 bilhões de quilômetros atrás. Na nova Terra, sua jornada religiosa começará no mesmo ponto em que começou nesta Terra. Em outras palavras, se a religião deles foi estabelecida em 1350 d.C., então, na nova Terra, a religião deles será estabelecida somente em 1350. Mas até o fim, eles não aceitarão a Mãe Terra nem a verdade. Antes de iniciarem sua vida religiosa, eles estarão vivendo uma vida de Neandertal primitiva e aterrorizante. Mesmo que entendam alguma das linhas da minha verdade, fingirão que não entenderam. Sou o único sacerdote religioso na Terra a quem Deus contou esses segredos. Sou o único professor religioso que conhece essa jornada de nossa mãe, que conhece Deus, que conhece o céu, que conhece o inferno, que conhece Jesus, que conhece Krishna, que conhece Shiva e, ao me seguir, você pode se tornar sábio. Seguindo-a, sua família pode se tornar sábia e seu lar, abençoado. Seguindo a quem pode haver felicidade em sua vida. Sou o único sacerdote religioso que não mente em nome de Deus. Sou o único sacerdote que não engana as pessoas e que não as desorienta. Tudo que eu falar será baseado em evidências diretas ou por inferência. Não dou valor a provas das escrituras ou a provas falsas. Céu, Deus, alma, Devlog, todas essas coisas existem, mas não são imaginárias. Em um céu claro, você pode ver o inferno e o céu no seu celular com o aplicativo localizador de planetas ou pode vê-los com um telescópio ou apenas a olho nu. Em minhas apresentações em vídeo ou em meus livros, você pode encontrar todos os detalhes sobre a evolução das espécies que vivem nesses planetas. Você pode até encontrar imagens de DNA em muitos sites. A natureza única de cada pessoa com DNA único pode ser vista em seu comportamento único. O que quer que eu fale é verdade e minhas respostas também são verdadeiras. Parte 10. Se alguém me fizer perguntas, minhas respostas serão assim. Pergunta: você conhece Deus? Resposta: sim, conheço. Pergunta: onde está Deus? Resposta: a 3.500 milhas abaixo de seus pés. Pergunta: por que Deus é chamado de onipresente? Resposta: porque ele existe em toda parte na forma de sua energia. Pergunta: qual é a distância do céu até aqui? Resposta: 25.800.000 de milhas. Pergunta: qual é a distância do inferno até aqui? Resposta: 48.600.000 de milhas. Pergunta: onde está armazenado o nosso karma? Resposta: nos DNAs. Mas se você fizer perguntas semelhantes a qualquer pregador de qualquer religião, ele nunca dirá: desculpe, eu não sei. Porque no momento em que ele aceitar sua ignorância e disser a verdade de que não sabe Deus, todos os seus seguidores o abandonarão e fugirão. É por isso que esse processo entre o guru e os seguidores é um nexo para sustentar a falsidade. É um tratado em que você mente dizendo que conhece Deus e nós continuaremos a apoiá-lo, ou você mente afirmando que é Deus e nós continuaremos mentindo que você é Deus. Dessa forma, os prazeres de nós dois continuarão a existir. Como você se sentirá quando o mundo souber que o Papa não conhecia Jesus, ou que Shankaracharya não conhecia Shiva, e que o Guru milionário não conhecia Krishna? Como você se sentirá quando souber que um professor ensinou ciências em um vilarejo por 25 anos e que ele não conhecia nem mesmo o ar da ciência? Na realidade, ele era um homem de negócios, mas devido à sua eloquência, ninguém poderia pensar, nem em sonho, que ele era um homem de negócios. Como você se sentiria se descobrisse que o médico que vendia seus remédios no vilarejo há 40 anos não era realmente um médico, mas vendia remédios falsos e ficou rico? Como as pessoas do mundo se sentirão quando o jogo de enganar e o negócio de mentiras forem expostos? Mas a questão é, depois da exposição, você deixará de comprar remédios desse falso médico ou pedirá a demissão desse professor?
Esse será o momento de seu teste. Quando o jogo dessas pessoas religiosamente bem vestidas, respeitadas e ricas for exposto, o cérebro das pessoas poderá ter um tremor cerebral antes do grande terremoto. É por isso que, nos últimos 36 anos, nunca abri minha boca sobre isso. Sempre que eu ia à casa de alguém, essa pessoa elogiava seu guru mostrando a foto dele para mim, mostrando como ele é grandioso, piedoso e santo. Eu costumava concordar alegremente e deixar todos de bom humor. Porque neste mundo de mentiras é preciso concordar com as mentiras. Aqui tudo é ostentação. Todas essas pessoas que andam por aí em trajes religiosos são outra coisa por fora e outra coisa por dentro. Elas só gostam de uma coisa, que é o elogio. Basta concordar com suas mentiras e eles ficam felizes. Nunca lhes diga que eles não conhecem Deus ou que são tolos. Se você quiser dizer a verdade, então diga apenas um grão de sal que eles possam digerir facilmente, mas se você não disser isso também, sua amizade permanecerá melhor. É assim que é o costume deste mundo. Pergunta: por que estou expondo os segredos de líderes religiosos tão poderosos? Resposta: sim, sua pergunta está correta. Se eu não lhe disser claramente, você não saberá que sofrerá uma grande perda ao se tornar seguidor deles. Você está se destruindo. Isso não é divertido. Você está pronto para deixar sua mãe. Abandonar sua mãe é o maior crime, cujo resultado você terá de pagar por 2000 anos ficando na cadeia. O que você não sabe. Embora eu tenha lhe contado o resto por meio de livros e apresentações em vídeo, não lhe contei sobre os 2000 anos de prisão. Isso eu também explicarei quando chegar a hora. Prometo responder a todas as suas perguntas, desde que você as faça de forma humilde e inquisitiva, e não de forma arrogante. Diferenciarei claramente entre verdade e mentira e, então, pedirei que nunca faça mal a si mesmo deixando sua mãe. Devo dizer claramente que você deve cuidar de si mesmo e ser bom para a mãe e o pai. Por que você está disposto a abandonar a mãe? Nenhuma mãe quer que seu filho bem nutrido a abandone e se junte a um grupo destrutivo depois de ter sido criado com esse rótulo. Nenhum pai desejará que seu filho bem nutrido vá embora com um grupo ruim. Se você é pai ou mãe de uma criança, então pode entender isso muito bem. No passado, sem expor os fatos ocultos desses pregadores religiosos, a Mãe Terra lhes deu 1000 provas 1000 vezes e implorou para que não cometessem o erro de abandoná-la. Não a abandonem. Se você a deixar, sofrerá muitas mortes dolorosas. Você pode ver esse pedido em meus livros e vídeos de anos atrás. Se não conseguir encontrar esses livros e vídeos na internet, avise-me, pois posso lhe enviar o link no qual você pode ver claramente que essa mãe está chorando e implorando para que você não a abandone. Até agora, vocês nunca ouviram e agora estão prontos para se destruírem ao serem enganados por esses pregadores religiosos. Portanto, devo dizer-lhes claramente que, se continuarem a seguir esses homens-deus, vocês se separarão de sua mãe e, quando se separarem dela, não terão o bem. Então, você terá de passar por dores e sofrimentos que nem pode imaginar. Parte 11. Semei sua semente de karma no solo desta mãe. Nos últimos 36 anos, gastei milhões com isso. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu trabalho tanto dia e noite. Por que gasto tanto dinheiro com isso? Se nenhuma única pessoa conseguiu entender isso nos últimos 36 anos, então por que tenho de gastar tanto dinheiro e tempo com isso? É porque sei que nada pode ser perdido se isso for semeado em seu solo. A verdade é fundamental. A mãe é fundamental. Não importa o quanto você faça pela mãe, ninguém pode reembolsar a dívida da mãe. Esta mãe fez inúmeras coisas boas para mim. Devo muito a ela. Muitas outras pessoas a teriam servido, mas o problema é que elas ainda não a reconheceram. O cérebro pequeno deles é incapaz de entender como uma mãe pode trazer alguém da órbita plutoniana para cá e como ela pode nos levar daqui para Develop. Além disso, todos os líderes religiosos querem ficar ricos rapidamente, por isso, estão mantendo-os presos em sua rede de ilusão. É por isso que muitas pessoas doaram milhões para construir monumentos religiosos, mas não receberão nada em troca porque apoiar a ignorância não produz bons frutos. Se tivessem semeado seu dinheiro em seu solo, essa mãe teria lhes dado belos frutos. Essa mãe é a única que não desperdiça o trabalho de ninguém, mas se você plantar uma semente, ela lhe dará árvores frutíferas em troca. Mas não a sirva com ganância em sua mente. Ela reconhece imediatamente uma pessoa gananciosa e os gananciosos não podem seguir o caminho do futuro.
Eles podem obter uma árvore frutífera, mas ela será arrancada com uma tempestade antes da data real. É por isso que, se você serve, precisa ser muito humilde e muito bom. Sempre tente não cometer nenhum erro, nem mesmo por engano. Sou uma pessoa muito simples. Não há nenhuma diferença entre mim e você. Somos todos as mesmas pessoas da mesma terra com a mesma mentalidade. No futuro, todos nós partiremos daqui para nossas próprias direções separadas. Nem eu mesmo sei se essa mãe me levará com ela ou me deixará aqui. Não sei se essa mãe fará de mim um rei ou um mendigo. Ela pode me dar um corpo de Neandertal ou um corpo divino no céu. Mas eu me esforço muito, dia e noite trabalho duro para me tornar uma pessoa melhor e não cometer nenhum erro. Mesmo assim, erros podem acontecer porque ninguém percebe seus próprios erros. Além de tentar não cometer nenhum erro, continuo orando porque sei que essa mãe e esse pai são tão compassivos quanto cruéis e implacáveis. Além disso, sei que eles nunca fazem justiça errada e é por isso que sempre continuo orando a eles. Quando oro a eles, fico muito febril e me humilho a seus pés, porque agora é a calmaria antes da tempestade e novamente haverá divindade após a tempestade. Quando essa mãe der à luz uma lua nova, seu sofrimento será como a dor de parto de uma mãe. Ela ficará tremendo por um tempo. Todas as pessoas também se agitarão e tremerão devido ao grande terremoto. Elas sairão de suas casas e ficarão perplexas. Mas a vida de uma mãe muda depois de dar à luz seu bebê. Sua vida mudará junto com a vida daqueles que a acompanham. Quero ser muito humilde, ao mesmo tempo, gostaria de deixar bem claro que há cerca de 10.000 cultos no mundo, a maioria deles tem seus sucessores. Além disso, há 100 gurus muito ricos com um grande número de seguidores. Entre todos eles, eu sou o único sacerdote que Deus abençoou com a sabedoria sobre esse evento futuro, que falou com Deus, que viveu com Deus, que conhece Deus e a Mãe. Portanto, aqueles que me ouvirem entenderão a Mãe. Aqueles que me seguirem serão abençoados com todas as coisas boas. Quem seguir qualquer um dos pregadores de qualquer religião será deixado para trás porque, exceto eu, nenhum pregador sabe de onde a Mãe nos trouxe e para onde ela nos levará. Com meu sentimento humilde e realista, estou deixando tudo muito claro para que tudo se torne fácil para vocês. Abençoados serão aqueles que entenderem e fizerem um bom trabalho. Mais uma vez, explico o que é um bom trabalho. Servir a Mãe Terra, o que significa servir a seus filhos, informando sobre o futuro dela. Tornar suas mentes livres de todas as doenças e dizer-lhes claramente o que está acontecendo, por que está acontecendo e por quanto tempo continuará. Em nosso mundo, apenas 10 pessoas poderosas podem eliminar a pobreza e, da mesma forma, 10 gurus competentes podem iluminar o mundo inteiro. O mundo precisa apenas de sabedoria e das coisas básicas necessárias. Assim que essas 20 pessoas se tornarem boas para a mãe e o pai, todo o sofrimento físico e mental criado pelo homem desaparecerá, até mesmo as guerras mundiais serão interrompidas. Este mundo pode se tornar um paraíso durante os dias que ainda restam aqui. Parte 12. O que deve ser feito? Esta mãe lhe deu à luz apenas para fazer coisas boas. Para se tornar um bom ser humano, você precisa editar seus genes, removendo as partes ruins e substituindo-as pela verdade. Porque você não pode se tornar um bom ser humano até que a informação da verdade seja instalada em seu DNA. É por isso que eu diria para apagar imediatamente as informações falsas e preenchê-las com a verdade. Você está carregando milhares de dívidas com essa mãe e tem um tempo muito limitado para reembolsá-las. Aproveite essa oportunidade e sirva ela. Conte às pessoas sobre o plano dessa mãe. Remova a sujeira do falso de sua casa e faça a limpeza completa. Preencha o ambiente de sua casa com a verdade. Está entendendo? Sinta-se orgulhoso por aceitar e declarar Mahesh Shastri como seu professor. Não fique preso na rede desses gurus famosos. Abandonem a multidão. Abandone as escrituras ignorantes que espalham a ignorância, o ódio e a violência. No momento em que você aceitar a verdade, sua maneira de pensar mudará. Esta terra precisa de pessoas verdadeiras, gentis, compassivas, benevolentes, justas e leais que possam destruir a ignorância existente. Seja bom para a mãe e seja bom para o pai. Nada é mais elevado do que esses dois. Eles estão vivos, e é por isso que você está vivo. Você existe por causa deles. Quaisquer que sejam as coisas boas que você teve em sua vida, tudo isso se deve a essa mãe. Pense no milhão de coisas boas que ela fez por você e hoje ela está lhe dizendo que vai lhe dar muito mais do que isso.
Portanto, confie nela. Se você confiar na mãe, estará sempre protegido. Nunca abandone sua mãe. Nunca se afaste dela. Nunca seja ingrato com uma mãe. Nunca reclame com a mãe. Tudo será apagado e tudo será reciclado. Sem reciclagem, os iníquos não podem ser exterminados. Confie que ela está fazendo o melhor. Você está muito perto da porta. Você precisa atravessar o muro da verdade. Seus genes devem ter boas informações e bom conhecimento para atravessar o muro. Não percam isso. Não cometa nenhum erro. Percebi no passado que, quando explico tudo tão claramente, a maioria das pessoas não entende o que fazer, portanto, deixo ainda mais claro o que você deve fazer. Você deve contribuir financeiramente para a melhor causa do mundo e da época. Pergunta: o que fazer? Resposta: contribuir financeiramente exatamente como eu faço. Pergunta: onde fazer a doação? Resposta: da mesma forma que eu faço para o Shiwasham. Quando decidir fazer isso, você encontrará o caminho ou pode nos perguntar. Pergunta: se eu não estiver em condições de doar? Resposta: então você deve aprender esse segredo. No momento em que aprender, você se tornará uma pessoa boa e rica. No entanto, sugiro que você contribua, pois só assim poderá se sentir mais próximo da mãe. Quanto mais você apoiar essa causa, quanto mais trabalhar para ela, mais você se aproximará dela. Nada é de graça neste universo. Pergunta: como posso ficar rico sem dinheiro? Resposta: quando aprender, você se tornará rico em sabedoria. Você contará essa notícia a mais 10 pessoas que estão confusas sobre o que acontecerá no futuro e qual caminho deve ser seguido antes do terremoto final. Você estará fazendo o melhor trabalho, portanto, aprenda e torne-se um professor. E muitas outras coisas que você pode fazer por sua mãe, como: se você conhece algum líder de uma faculdade ou departamento de educação, diga a ele para corrigir as mentiras ensinadas nos livros de ciências. Diga aos cientistas que, embora vocês tenham feito muitas coisas boas, quando falam sobre tópicos como a origem da Lua, da Terra e do Universo, parece que vocês são completamente tolos. Agora é uma oportunidade para você aprender e contar ao público. 2. Se você conhece algum líder de qualquer religião, pode dizer a ele para substituir suas escrituras 90% falsas por esta mensagem verdadeira e fazer com que todos os seus seguidores a leiam. 3. Se você conhece líderes científicos como a ISS, Estação Espacial Internacional, diga a eles que, em vez de gastar bilhões de dólares na construção de casas no espaço, construam casas para o sem-teto na Terra e, em vez disso, sirvam à humanidade. 4. Se você conhece algum líder das Nações Unidas, diga a ele que essa educação pode trazer paz ao mundo. Portanto, elimine a educação errada, a educação religiosa e a confusão com esse conhecimento verdadeiro, bem como com o dinheiro que está sendo gasto em guerras. 5. Se você conhece algum líder da religião Mooli, diga a ele que o Kaan fez uma lavagem cerebral em seu povo e o aniquilou, tornando um animal. Sejam bons com suas mulheres e não as tratem como escravas e animais. Elas são humanas como você. Seu livro vitimou você e suas mulheres. Abandonem esse livro e leiam estas notícias. Deixe de ser falso, aprenda a verdade e viva uma vida boa. 6. Se você conhece algum líder de algum grupo religioso, diga a ele que o tempo da diversão e do entretenimento acabou. Não vivam no século VII, mas no século XXI. Aprenda a realidade imediatamente e ensine a seu povo, caso contrário, eles perderão a oportunidade. 7. Você pode dizer aos governos poderosos e aos líderes das Nações Unidas que proíbam todas as religiões e aprendam sobre a religião da humanidade junto com as realidades desta Mãe Terra e sigam a lei dela. O mundo não precisa de religiões, o mundo precisa de humanidade. Faça a coisa certa. 8. Você pode ensinar essa verdade a seus amigos e cada membro de cada família deve conhecer o plano da Mãe Terra para que a paz e a felicidade possam entrar em cada família. 9. Diga a todos os seus conhecidos que não resta muito tempo para diversão e lazer. Em breve ocorrerá o grande terremoto, as pessoas que estiverem no caminho certo serão salvas e todas as que estiverem no caminho errado serão destruídas. 10. Se você conhece o Papa e qualquer outro grande guru, diga a eles por que cometeram um erro tão grave da época. Se eles quiserem saber sobre seus erros, então contarei em detalhes os negócios aterrorizantes deles.
11. Se você conhece algum diretor da USGS, United States Geological Survey, diga a ele que um terremoto tão grande vai acontecer e por que não está ouvindo? Onde está dormindo? Por que não está dizendo ao público o que fazer? 12. Se você conhece alguma pessoa rica, diga a ela que, com esse dinheiro, conte às pessoas sobre essas notícias verdadeiras e aproveite a oportunidade. Se você fizer a coisa certa no momento certo, seu nome estará na história da religião na Nova Terra. 13. Se você conhece alguma pessoa mundialmente famosa, diga a ela para contar ao público que esse grande terremoto vai acontecer, portanto, aprenda a falar e viva uma vida boa agora. Essa mãe lhe dará um belo fruto desse karma. 14. Se você conhece alguma pessoa da mídia, diga a ela que não está mostrando as maiores notícias do mundo. Essa é a notícia mais importante e absolutamente necessária para que todo ser humano a conheça. 15. Se você conhece algum diretor da NASA ou Elon Musk da SpaceX, diga a ele que, em vez de espaço, aprenda sobre a Mãe Terra e deixe o mundo saber 1.000.000 de coisas sobre ela. Embora o problema dos alienígenas no espaço seja um grande problema, você não o entenderá agora. Mas a solução para esse problema também está apenas na Mãe Terra. Você só precisa ficar preso ao colo de sua mãe, mais nada. 16. Se você conhece algum diretor de alguma empresa de edição de genes, diga a ele que essa mãe já está editando seus genes há milhares de anos. Portanto, pare com esse método de recortar e colar, aprenda sobre a mãe, terra, o pai, núcleo, devlog renascimento, evolução, e sirva à humanidade, então seus genes serão editados automática e naturalmente. 17. De modo geral, resumindo a história, diga às pessoas do mundo que não há muito tempo agora, portanto, gaste os dias restantes de forma agradável. Não discutam. Aprenda os segredos da Mãe Terra em vez de assistir a programas de mídia por horas e horas. Divirtam-se com o entretenimento, mas realizem primeiro o trabalho principal. O trabalho principal significa entender o plano futuro da Terra, entender os caminhos passados e futuros e seguir o caminho do futuro. Fiquem sempre com a mãe. 18. E também saibam que ninguém é perfeito aqui, exceto sua mãe e seu pai doadores, porque ambos são a forma dessa mãe e desse pai. Além deles, nem médicos, nem juízes, nem pregadores religiosos, nem homens de negócios, professores, cientistas, políticos, marido, esposa, parentes, amigos e assim por diante, ninguém pode ser perfeito aqui porque esta terceira órbita é o caminho da perfeição, não da perfeição. Se você foi enganado por alguém na vida, não culpe o enganador, mas aprenda que você não é nada além de uma alma e que, enquanto estiver vivo, você não será mais do que uma alma. Nada além de uma alma e, enquanto permanecer nessa órbita, continuará a ter experiências amargas como essa. Por isso, se você não quiser ter experiências amargas, siga o caminho do futuro. Prostre-se diante dessa mãe repetidas vezes. Demonstre sua gratidão e elogie-a especialmente enquanto come. Ao colocar cada colher de comida na boca, pense em como ela preparou maravilhosamente para você. Dessa forma, enquanto se veste, bebe água, respira, olha para sua casa e assim por diante, porque, incluindo esse corpo, tudo e todos são fornecidos a você por essa mãe. Sem parar, continue agradecendo a ela por tudo e por todos. 19. Viva uma vida tão boa que a próxima geração da Nova Terra se inspire em suas ações. Muitas pessoas pensam que este é o fim do mundo. A resposta é sim e não. O fim de um dia não é o fim do universo. É apenas a mudança de uma era. De fato, este é o início de bons tempos para pessoas boas. É o início de um novo dia. Mas antes disso, você ainda precisa responder a pergunta: por que não me ouviu durante 36 anos? Qual foi a minha culpa e qual foi a culpa daquela senhora? Há muitas perguntas que você precisa responder. Essas escrituras religiosas dizem que o julgamento ocorre após a morte, mas vocês costumavam dizer: quem viu após a morte? Portanto, tudo precisa ser provado enquanto estivermos vivos aqui. Ao mesmo tempo, tenho de provar que Deus vem do céu para ajudar as pessoas boas e tenho de provar que Deus foi, Deus é e Deus será.